Boa tarde, continuamos os nossos estudos sobre ética e moral, passando agora para o período do absolutismo. Daí tratarmos hoje, nessa aula de síntese, do chamado sentimento moral, depois do contratualismo e depois da moral em Immanuel Kant, moral kantiana. Novidade dessa época. Num período em que estão se formando os estados nacionais, os monarcas querem centrar em si o poder agora absolutista e não querem dividir inclusive com a igreja, que reivindica para si também o poder espiritual, cria-se uma série de teorias para legitimar o poder do monarca como único, como absoluto. Daí a ideia de questionar o rei era questionar o próprio Deus, já que ele era ungido de Deus. Nesse momento, o estudo da moral, a moralidade, serve agora como legitimação, justificar que essa teoria é certa e moralmente correta. Entra em cena uma corrente de pensamento chamada contratualismo, baseada na existência de um contrato, de um acordo, enquanto seres humanos, da saída de uma sociedade primitiva, do homem senhor de si mesmo, para uma sociedade coletiva, a sociedade civil, em que o homem vive de um acordo, de um contrato, para a sua sobrevivência diante das leis e dos sistemas de governo. Grandes autores dessa época, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Para eles, a compreensão de si, o entendimento do próprio ser humano, nasce da razão. Não, nasce do sentimento. Peguei vocês. Para ele, aqui no caso Rousseau, existe uma analogia que a gente chama de mito do bom selvagem. É um estado hipotético que o homem, por natureza, era bom, vivia pelo governo de si mesmo. De repente, ele é obrigado a adentrar na sociedade civil e acaba se corrompendo. Aquela famosa frase, o homem, por natureza, é bom, mas a sociedade o corrompe. Nela, se destacam paixões que a gente chama de originárias, porque as principais que movem, exercem e, ao mesmo tempo, impelem o ser humano às atitudes, que são as paixões originárias. O amor próprio, entendido como autoconservação, você faz aquilo para se promover e continuar enquanto espécie, é o senso de cuidado mais profundo que tem, de preservação. E a compaixão, que é a piedade diante do sofrimento, mesmo que dos inimigos. Para Rousseau, a sociedade do contrato, ou seja, a sociedade civil, afastou esse homem, que era bom por natureza, do estado original dele, de caritativo, de ser humano enquanto benevolente. E isso marcou a moral, maculou, feriu, traiu, corrompeu a moralidade. E aí, numa outra linha, mas ainda dentro dessa perspectiva, aparece o David Hume. Ele era amigo do Rousseau no começo, estudaram juntos, eram amigos pessoais, e depois se tornaram desafetos, entre outras coisas, por causa de teorias filosóficas e particularidades. Ele afirmou que as paixões são o fundamento da ação humana, elas que governam as ações humanas. O homem não é concentrado, não é movido, não é coordenado pela racionalidade, mas pela paixão. É o velho jogo entre prazer e dor. Nós agimos por impulsos e sentimentos, aqui se entenda paixões, e não pela razão. Aí a moral dele é associada à benevolência, ao fazer bem, à compaixão e à simpatia. Virtude e vício entra numa outra lógica. É entendido como virtude ou vício aquilo que gera aprovação, sentimento de desaprovação e de culpa. Ou aquilo que gera sentimento de êxtase, de exaltação. Agimos moralmente, segundo ele, mais por interesse, de nutrir nossas paixões e desejos. E aí, o grande nome da ética de todos os tempos, um dos, Immanuel Kant. Ele fala do famoso imperativo categórico. Mas para entender esse autor complexo, nós precisamos voltar numa teoria dele, que ele chama de sujeito transcendental. O que é isso? Ele questiona quais as possibilidades que o conhecimento acontece. Essa é a teoria-chave dele. No caso da ética, quais são os fundamentos da moralidade? Qual que é a condição de se acontecer o conhecimento e o processo ético? É o que ele busca, os fundamentos, a base, o sistema sólido. Percebe que desde Descartes, a ideia de moralidade dissolvida na racionalidade busca uma base, um fundamento, uma explicação.
Claro, ressalto mais uma vez, uma perspectiva chamada de racionalista. A razão deve mover o ser humano, porque às vezes movido pela paixão, o ódio, a discórdia, o desejo, a carência, fazem que as decisões não sejam em nome do bem comum, mas em nome do bem individual, o que trai completamente a ideia de bondade. Ele fala sim que existe uma maldade inerente ao ser humano, uma predisposição. Só que também existe uma predisposição primitiva para o bem. Então, no conflito dessas duas forças, tem que ganhar a batalha a razão. Ele ressalta a avidez por prazeres e fruição, ou seja, desfrutar. O homem muitas vezes não mede esforços para conseguir o que ele quer, que seja por meio de guerras, por meio de distorção, mas o que importa, na análise dele para o homem, é o prazer, a fruição. E muitas vezes não importando a consequência disso. Justamente essa ideia de consequência, de causalidade, é que vai nutrir a filosofia dele. De modo que todos os itens que eu falei até agora do Kant devem ser levados em conta a respeito do estudo que ele faz de liberdade, agir sem condicionamento também, seja ele por força bruta ou por intelectual, ideologia, alienação, tudo aquilo que entorpece a mente humana e o homem não age por sua própria razão. Cabe o questionamento: um soldado nazista que fazia todas as atrocidades, mas não sabia a consequência daquilo ou estava alienado, pode ser culpado ou não? Alguém que faz um crime porque está sendo chantageado, pode ser culpado ou não? Dessa forma, para ele, o agir é movido por inclinações. E aí é preciso submeter essa inclinação à razão. Senão, eu não vou ser moral. Uma atitude movida por inclinações, paixões, não é moral. Ela é decadente. E felizmente, mesmo que o homem é tão carregado dessa necessidade de agir para nutrir as paixões dele, a razão, por meio de um processo de reflexão e comparação, consegue selecionar o que é melhor, o que é mais correlato, o que é mais prudente em nome do bem individual e, sobretudo, do bem comum. A razão humana é capaz de escolher o que a razão classifica como correto. Ele estuda os condicionantes, ou seja, aquilo que determina o processo de razão. Lembra aqui que para ele tempo e espaço são os determinantes para o processo do conhecimento. De novo, o sujeito transcendental, ou seja, dentro do tempo e do espaço, o que me condiciona, o que me favorece a agir para o bem e o que me inclina, o que me desabona para fazer o mal. Eu tenho que, mais uma vez, buscar um justo meio, como diria Aristóteles, um equilíbrio, uma mediania entre esses elementos. Mas, puxando um gancho para Aristóteles, que isso era feito por meio do hábitos, do treino, ele vai além, ele fala que o ser humano tem que único exclusivamente se pautar pela razão. Não é um processo mais. Agora ou ele age bem ou ele não age. O ser humano precisa, segundo ele, de uma norma objetiva. O que é objetivo aqui? No sentido filosófico, é uma lei universal que se contrapõe a normas objetivas, particularidades, como se cada ser humano determinasse o que é seu. E aqui cabe uma outra reflexão. Uma sociedade como a nossa, cheia de morais subjetivas, vai acabar perdendo a ideia de certo e errado, porque eu acabo relativizando aquilo que é certo e aquilo que é errado também. Vale a máxima dele que uma coisa é certa mesmo que todos digam que é errada, e uma coisa é errada mesmo que todos digam que é certa. As máximas dele, que são os nortes éticos dele. Age como se a máxima de atuação devesse transformar-se, através de sua vontade, numa lei universal. É o princípio do bem comum. Se todo mundo copiar minhas ações, o mundo não pode nem manter e nem regredir, tem que progredir. Age de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como um fim, nunca como um meio. O ser humano nunca pode ser coisificado, usado como meio, instrumento para conseguir outra coisa. Age como se fosses, através de suas máximas, sempre um membro legislador no reino universal dos fins. Ou seja, sempre reflita para agir e nunca haja para depois refletir. Imperativo categórico. Olha, imperativo, verbo imperativo é um verbo de mando. Então o que é o imperativo categórico? É uma lei obrigante em si mesma, com a finalidade em si mesma. A lei moral, por exemplo.
Você tem que ser bom agora para o Kant porque tem. Não é porque está esperando um retorno, não é porque está buscando um equilíbrio, não é porque está numa batalha ideológica, não é porque Deus mandou, que a religião está mandando. Você tem que ser bom porque é um imperativo, é uma lei obrigante de manutenção de vida e de existência. Respeitar a lei para ele, cumprir tudo isso, é agir em conformidade com a razão. É o que nos separa dos animais. Quanto menos ético eu sou, mais animalesco eu me torno. Agir por dever e moralmente é o único modo de nos tornarmos sociáveis e seios para a moralidade. Ou seja, coisa certa atrai coisa certa, moralidade atrai moralidade. Isso é uma expressão de liberdade frente à barbárie. Coisa errada traz coisa errada, barbaridade atrai barbaridade. Por isso é uma ética que prega o não acostumar-se com a injustiça. Quem acostuma com a injustiça acaba contribuindo com ela. Ele acrescenta o cumprimento de máximas, regras morais subjetivas, mas desde que cumpram ou coadunem com leis universais. Sempre o bem comum, a regra objetiva, se sobrepõe à regra subjetiva. Mais uma vez repetindo, o ser humano é fim em si mesmo, nunca deve servir de meio. Por hoje é só, pessoal. Espero que a aula tenha ajudado vocês.